Bem, voltamos ao nosso debate sobre a energia nuclear, seus aspectos positivos, a existência ou não de aspectos negativos. Nós estamos aqui contando com a presença do Odilon Marcos do Campo, que é presidente da latino-americano, no caso, representante da Sociedade Americana de Energia Nuclear, o Rex Nazaré, diretor de tecnologia lá da FAPESP, uma longa tradição nesse meio, né? Vários anos dirigindo a Comissão Nacional. Temos também Maria Helena Marechal, que é especialista nos controles de áreas médicas e industriais pela comissão, e o Aquilino Senra, vice-diretor da COP, da UFRJ. E eu terminei por ele, vou retomar, só para não ficar distante, aquela ideia de evolução, que já nós falamos aqui, aprendemos com os erros. Que novos reatores são esses? Eu me lembro até de ter lido qualquer coisa no sentido de que existe um reator que até não esquentaria, já existem possibilidades técnicas para isso. O objetivo do reator é exatamente esquentar, né? Quer dizer, não, eu digo num caso de acidente. Não, exato. O problema é como resfriá-lo. E eu sempre digo que isso é um problema da história das máquinas de conversão de calor e energia, porque elas, quando tem algum problema de funcionamento anormal, o sistema tem que ser resfriado. É que nem o motor do nosso carro, né? Desligou, ele para de gerar calor e, consequentemente, não há necessidade de continuar refrigerando. Mas se tiver um movimento, tem que haver a refrigeração. Isso é feito lá por uma bomba que circula água através do motor. E até um bom exemplo, porque, né, funde o motor. Exatamente. O que pode acontecer também com um reator nuclear, que tem uma característica distinta. Mesmo depois de desligado, ele continua gerando calor. Esse talvez seja o pior problema. Nesses 3 acidentes que eu citei, em todos eles, o problema foi a remoção do calor, que levou, em todos eles, à fusão parcial ou total do núcleo, no caso do acidente de Chernobyl. O que tem os novos reatores nucleares? Eles têm sistemas passivos que garantem o resfriamento, mesmo que as bombas de circulação da água não funcionem. Isso aí são projetos modernos. Os 440 reatores nucleares que estão em operação do mundo são projetos da década de 60 e 70. E esses novos conceitos, eles começaram a ser introduzidos nos projetos dos novos reatores nucleares, nós chamamos de reatores nucleares inovadores, a partir do acidente de Chernobyl, 1986. Houve, a partir daí, uma moratória de alguns países que tinham a operação da maioria dos reatores nucleares ao redor do mundo, não construíram novos reatores. Enquanto isso, a indústria nuclear começou a desenvolver. Deixa eu aproveitar, só lhe interromper um pouquinho, porque você falou moratória. Tivemos no início aqui a citação, de certa maneira, uma moratória alemã. E parece que era a própria Alemanha que estava testando um reator novo. Como é que isso vai ficar? Essa moratória, ela se deu inicialmente após o acidente de Chernobyl, e a Alemanha foi um dos primeiros países a dizer que iria abandonar o uso da energia nuclear e botou como data limite, coincidentemente, 2021. Agora está pensando em 2022. Só que, de 1987 até agora, a Alemanha passou a uma aprovação da extensão de vida dos reatores nucleares. E aí eu não vou entrar no detalhe técnico, mas isso significa ampliar em 50% a capacidade desses reatores, que foram projetados para operar durante 40 anos e passam a operar durante 60 anos. Então, isso significa uma expansão nuclear. Na verdade, isso envolve uma questão que acaba caindo na área da política. Eu pergunto, João, como sair desse imbróglio de que é muito ruim a energia nuclear, tem passeata contra a energia nuclear. Ao mesmo tempo, os fósseis queimam, aquece, né? O mundo, buraco de ozônio dá câncer, porque vem de lá, e a energia nuclear é bem mais limpa. Talvez só não seja mais limpa que o recurso hídrico, mas que também é finito, né? Não dá para alagar o país inteiro. E também causa problemas socioeconômicos enormes. Mas eu acho que aí realmente a energia nuclear, eu costumo dizer que tem um pecado original, né, que é a bomba, né? Então, ela padece desse mal e a gente tem que desmistificar isso. E cabe, evidentemente, a quem é da área
repassar para os ditos fazedores de opinião, repassar as informações corretas para o público todo tomar as decisões de uma nação quanto à utilização ou não utilização dessa fonte de energia, mas tomar uma decisão informada, né? Uma decisão educada, com as informações corretas. Então, é fundamental que se faça isso. Agora, é impossível, como dizia o professor Aquilino, é impossível nos próximos decênios fugir da questão da fissão nuclear, porque é uma questão de densidade energética. Quando nós temos demandas altas, uma densidade alta de demanda, nós temos que responder com uma fonte que tenha densidade. Para tentar explicar rapidamente, se nós considerarmos pacotezinhos de energia, vamos considerar que a gente tem um pacote de energia, vamos chamar de megajoule, né? Tá, esses pacotezinhos de energia. Em 1 quilo de carvão, nós temos em torno de 40 desses pacotinhos. Num quilo de urânio, nós temos 90 milhões desses pacotinhos. Né? Num quilo de óleo diesel, nós vamos ter em torno de 35 a 40 também. Biodiesel da mesma forma. Quer dizer, energia nuclear, volta a dizer, 90 milhões desses pacotinhos num quilo. Então, é uma questão de densidade energética. Então, por isso E no caso, o mundo já tem hoje o quê? Seriam uns quantos por cento de energia nuclear para atender o mundo? 17%. 17%. No caso da França, 78%. 78%. No caso brasileiro, professor Rex, o senhor agora recebe, evidentemente, acompanha muitas pesquisas, até por estar lá num órgão incentivador de pesquisa. A pesquisa brasileira tem se desenvolvido bem? Nós estamos bem no desenvolvimento nuclear? Antes eu gostaria de fazer uma pequena adição ao que foi dito com relação às fontes. Olha, o mundo, como eu disse no início, aprendeu a consumir energia. Só existe como forma efetiva de produzir eletricidade carvão, petróleo, gás ou nuclear. E hídrica. Hídrica só onde tem água e queda adequada. Agora, se eu olhar carvão, petróleo e gás, eu sem dúvida estou diante de um processo, e o próprio nuclear, que um dia vai acabar. E não apareceu até agora nenhum processo de garantia contínua de geração de energia com essas características desse. Então é muito fácil eu chegar e dizer assim, vou deixar de usar carvão porque carvão gera CO2. Mas é importante dizer que China e Estados Unidos são os dois maiores consumidores de carvão. Mais de 50% da geração de energia elétrica deles vem do carvão. E eles não vão abrir mão porque significa a falência total da sociedade. E essa sociedade, dizendo que é uma decisão política, é a que vota. Na hora que ela não tiver aquecimento, não tiver energia dentro de casa, não tiver comida porque o refrigerador não funcionou, ela vai reclamar e vai cobrar um resultado adequado. Então é muito fácil eu dizer que vou abandonar isso ou aquilo, mas a responsabilidade política efetiva tem que levar em consideração na verdade, todos. Não temos ainda a possibilidade do uso eólico, né, dos ventos ou mesmo do solar, a esse ponto de que não. Mas também é uma questão de densidade. Mas aí eu gostaria de complementar a segunda parte. A segunda parte é o seguinte, qualquer que seja a decisão em acidente, olha, Goiânia foi uma excelente lição. Goiânia, efetivamente, a partir do momento que começou a descontaminação até o momento que acabou, foram 45 dias. Isso é, inclusive, publicações internacionais mostrando a condição e a qualidade do trabalho que foi feito. Agora, o que eu chamaria a atenção, que a sua pergunta em relação a o que está ocorrendo na pesquisa, qualquer que seja a geração, a qualidade, a segurança, a melhor aplicação médica, os novos tipos de reatores, vai depender fundamentalmente de uma coisa, qualidade e competência das gerações formadas. E aí, sem dúvida nenhuma, esses hiatos que ocorreram em programas fizeram com que nós perdêssemos o embalo de formação de recursos humanos. E aí a gente se depara diante de problemas o seguinte, falta engenheiro para o pré-sal, falta engenheiro para a petroquímica, falta engenheiro para todas as atividades que se queira. Inclusive, é um exemplo simples, as empresas estrangeiras que estão vindo trabalhar no petróleo, o que é que ela está fazendo? Ela está pagando mais para retirar funcionários experientes da Petrobras, que já pagam um salário alto.
Então, eu lhe diria o seguinte, a mágica de todo o sistema é uma coisa, recursos humanos qualificados. Agora, a grande questão é como qualificar recursos humanos. Não é quadro negro e giz apenas que qualifica recursos humanos. Não é titulação apenas que qualifica recursos humanos. Tem que se associar isso tudo, um on-job training, uma qualificação e uma continuidade a esse indivíduo formado dentro daquela atividade. De poder fazer o trabalho, até para poder senão inovar esses senão não novos adianta, e não mais adianta se seguros. pensar em programa de qualquer que seja a O natureza. Brasil está formando 33 mil engenheiros por ano. A Índia forma 150, a Índia forma 300 mil, a China forma 300 mil. Quer dizer, nós precisávamos, no mínimo, triplicar o número de engenheiros formados e bons engenheiros, bem formados, né? O que é mais difícil, a parte mais difícil é essa. Eu li até, me preparando para o programa, que a demanda brasileira tem um crescimento de 30%. No caso dos alimentos, por exemplo, parece que a FAO, né, que é um órgão mundial das Nações Unidas, recomenda uma crescente aplicação de energia nuclear, no caso. Do uso da radiação. O uso da radiação em alimentos, para ajudar os alimentos. Como é que isso funciona? Melhor em que Inclusive, alimentos? tem alguns países que exigem que para importar o produto, a fruta, que essa fruta seja irradiada, porque questões de fungo, que quando você irradia, obviamente com uma quantidade de radiação calculada e programada, você irradia de tal forma que você pode você mata o fungo e você preserva o gosto, você preserva a textura, e isso em várias aplicações, em conservação também do próprio alimento, para que ele dure mais. Ele dura mais, no caso? Dura mais. Então, é amplamente... E é imperceptível essa mudança? Perceptível. Apenas... Por uma questão, tem que ter no rótulo da embalagem que aquele produto foi irradiado. Engraçado. E há quanto tempo nós já fazemos isso no Brasil? Nós temos hoje cerca de, em termos de irradiação de alimentos, umas 7 instalações no país, tá? E já, eu diria, há cerca de uns 15, 20 anos que nós já estamos... Engraçado. Agora, tem que existir uma aceitação também da sociedade. Mas é isso que eu ia dizer. Na hora dos transgênicos, aí teve a gritaria, gente sendo contra transgênicos. Na aplicação da energia nuclear em alimentos, não houve tanta grita? Não, ainda não se fala muito também, porque também ainda não se faz em grande quantidade. Se faz ainda em determinados produtos, em determinados alimentos, que também não são todos que podem ser irradiados. Tem uns que aceitam melhor e se conservam melhor, e esses realmente não perdem o sabor, e outros não. Então, nem todos podem passar por essa técnica, né? Mas aqui no Brasil ainda diria que não estamos usando em larga escala. Talvez, então, à medida que se começar a divulgar mais, se utilizar mais, vamos ter que fazer um trabalho junto à sociedade de esclarecimento, de divulgação, que essa técnica, ela de modo nenhum, ela vai causar alguma perda de nutriente ou algum dano à saúde, como diziam nos estrangeiros. Eu gostaria apenas de adicionar Rapidinho, então, duas coisinhas rápidas. mais uma vez, a primeira é a seguinte, é que a nossa legislação obriga que o produto de alimentar que tenha sido irradiado tenha um carimbo especificando que ele é irradiado. Isso nós somos talvez o único ou um dos únicos países do mundo que obriga, porque eu lhe dou uma porção de exemplos de coisas que nós importamos dos outros países que são irradiados e que são irradiados e que a gente aceita naturalmente. Dá um só. Exemplo, esses produtos que são oriundos de materiais marinhos, cani, por exemplo, tá? E outros produtos parecidos com esses. Agora, uma outra coisa que eu vou dizer é o seguinte, todos nós vamos à farmácia, compramos uma seringa esterilizada e uma gase esterilizada, que são limpas, especificamente, são de grande qualidade e aceitamos porque ela é irradiada. O fato de o alimento estar sendo irradiado não muda em nada as propriedades. A ideia é essa, quer dizer, a ideia é evitar que ele tenha uma maturação muito rápida e acabe apodrecendo. A produção agrícola, da porteira ao consumo, tem uma perda de 1/3. Imagine o que não significa isso em todo o mundo.
E a FAO e outros organismos, eles têm liberado quase 50 tipos de alimentos para serem irradiados. Na década de 60, tem caso nos Estados Unidos que esse fast food, comida rápida, né, botava aqueles bifinhos lá e não cozinhava o suficiente, então iam com micro-organismos que causavam doenças no aparelho gastrointestinal. Casos chegavam a 30% dos casos de doenças gastrointestinais causadas por esses alimentos. Então, esses bifinhos passaram a ser irradiados E com isso, no processo industrial. radiação E aí você melhorou reduziu a os situação. impactos, sem mudar. Ou seja, porque o que se espera é o seguinte, que a banana tenha gosto de banana, a laranja de laranja e a melancia de melancia. Bem, E mesmo cheiro. Bem, eu não vou fazer um lanche, mas vou fazer um intervalo. A gente volta já já com a continuidade, né, do nosso programa.